Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Então, tá precisando medir velocidade de motor, né? Usando Arduino. E aquela ideia de usar aquele encoder não tá legal. Tem que contar muito o pulso, tá ficando muito lento. Você precisa medir a velocidade mais rápido. Talvez em alguma aplicação que você precisa da dinâmica de variação da velocidade do motor. E você não está conseguindo fazer isso porque você não tem um jeito de medir a velocidade. Será que tem alguma solução? Então eu vou discutir com vocês uma ideia bem simples mesmo, para te dar uma estimativa indireta da velocidade do motor. Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai fazer então? Então vamos lá, olha só. Nós vamos dividir essa apresentação em duas partes. Uma primeira parte em que a gente vai discutir basicamente a ideia por trás dessa medição, por que ela funciona em linhas gerais, tá? E vou mostrar para você também um teste que eu fiz ali em bancada para mostrar o resultado. E uma segunda parte, aí sim, um pouco mais técnica, que vai envolver um pouco mais de domínio de equações diferenciais, domínio de diagrama de blocos, da dinâmica do motor, em que a gente mostra o que de fato está por trás disso e por que funciona. Tá? Bom, esse circuitinho aí é o circuito que eu estou propondo. Tá? Então é um circuito emissor, seguidor de emissor, tá? Em que basicamente, neste caso, o driver, que está aí em preto, né, essa parte preta aqui do meu circuito, ela está sendo alimentada diretamente pelos 5 volts que vem do Arduino. A saída analógica PWM do Arduino, ela alimenta a base desse transistor NPN, tá? Coloquei aqui um capacitor de desacoplamento, para fazer um primeiro desacoplamento aqui entre da alta frequência do PWM para a base. No circuito emissor eu tenho um motor, tá? E eu coloquei um resistor aqui que a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco. Aqui estou com o meu filtro de PWM, tá? Então é um filtro que eu vou usar para fazer a medição deste ponto aqui, ou seja, desse VP aqui, tá? E esse filtro PWM ele tem que ser projetado de forma que as oscilações do PWM entrem, né, o mínimo possível aqui no circuito de medição pela entrada analógica do Arduino. Tá? Bom, quem tem dúvida aqui no cálculo desse filtro RC, a importância dele, por que a gente está usando isso, a gente gravou um outro videozinho aí, tá aí também disponível no canal do Lask, para que vocês vejam a importância dele, como calcular, o seu efeito, enfim. Bom, essa aqui é uma configuração primeira que eu estou propondo, tá? Na verdade, você poderia também fazer uma configuração em que esse circuito, né, resistor e motor, tivesse aqui no coletor, tá? Eu estou mostrando aí uma imagem em que isso é possível, tá? E a configuração aqui no coletor é mais interessante quando você tem uma tensão de motor que é maior que a tensão de 5 volts. Então aí você pode colocar esse circuito no coletor e colocar um VCC necessário para alimentar o motor, né, e fazê-lo girar. Tá? Então, o que está aqui apresentado também funciona se você fizer isso lá no coletor. Bom, esse resistor R1 aqui, ele tem a função de colocar esse ponto VP aqui mais independente da tensão que você está alimentando aqui no emissor. Ou seja, essa tensão do emissor ela é basicamente a tensão de base. Tá? Então, ao colocar esse resistor aqui, você separa o circuito, faz um divisor de tensão, para que você consiga medir esse VP aqui de forma que ele seja o mais dependente possível da tensão do motor. A gente vai ver isso já já. Esse resistor R1 aqui tem que ter um valor baixo, tá? Ele não pode ter um valor muito alto, porque senão ele vai praticamente tomar toda a tensão que alimenta esse circuito de emissor. Então o que ocorre é que aí o motor vai rodar muito devagarzinho, né? Então esse resistor R1 aqui ele tem que ser um valor baixo. Então valores aí entre 1 e 10 ohms, eu acho que são suficientes para a maior parte das aplicações, tá? Um valor pequenininho, simplesmente para isolar este ponto aqui, esse ponto de tensão deste ponto aqui, tá? Naturalmente, o valor do R2 aqui do filtro, né, ele tem que ser um valor bastante mais alto do que esse, exatamente para que a corrente que tem que fluir pelo motor, ela não siga o caminho do filtro. Na verdade, ela vai seguir, uma parte dela vai passar aqui, mas ela tem que ser bem menor do que essa que circula diretamente pelo circuito do motor, tá? Bom, então qual que é a ideia do circuito? A ideia do circuito é tentar ver se eu consigo uma relação de VP, ou seja, a tensão em cima do motor, de alguma forma aproximada à velocidade do motor matematicamente.
tá? Bom, na segunda parte eu vou mostrar que isso é possível, tá? Então eu vou passar por toda essa região aqui, em que eu vou mostrar matematicamente em que isso é possível, tá? A conclusão, depois desse estudo que a gente vai ver lá na parte 2, é que sim, a VP ela tem uma relação muito próxima com a velocidade. Ou seja, eu não estou dizendo que a tensão do ponto VP ela é igual ao valor da velocidade, até porque isso aqui é em volts, isso aqui está em RPM, por exemplo. Ou seja, as unidades já são diferentes. Então, isso aqui não é uma igualdade. Mas eu consigo ver pela dinâmica do VP aproximadamente a dinâmica que eu encontro no ômega. Tá? Um detalhe importante é que isso dificilmente eu vou conseguir fazer, por exemplo, com um encoder. Se eu colocar um encoder aqui para medir a velocidade do motor no seu eixo, o que vai acontecer? O encoder ele tem que contar pulsos. Tá? Então, a medida da velocidade do motor eu vou fazer pela contagem de pulsos dentro de um determinado intervalo de tempo. Só que se eu estou querendo pegar a característica dinâmica da velocidade, né? Por exemplo, para fazer uma malha de controle, enfim, para fazer uma análise de como esse motor funciona, se a contagem de pulsos for muito lenta, eu posso perder esse intervalo aqui de dinâmica do motor, né? E praticamente só ler a velocidade do motor em regime permanente. Então, em muitas situações, isso aqui não é interessante, tá? Então, eu preciso medir essa curva, eu preciso medir essa dinâmica aqui, o que pela medição via encoder pode ser um problema. Tá? Então aqui eu vou tentar ver um espelho desse formato de curva do ômega, tá? Pela tensão VP. Para mostrar isso, eu vou fazer uma simulação bem rapidinha aqui, tá? Com valores totalmente fictícios. Tá? Então a resistência R1 10 ohms, a resistência do motor meio ohm, J igual a 0,1, K1 igual a 2, K2 igual a 3, valores totalmente cabalísticos, né? Não tem nada a ver com a física de qualquer motor aqui, simplesmente para a gente fazer uma simulação qualquer. Eu vou fazer aqui uma variação da tensão VE, então estou colocando aqui uma tensão VE, uma descontinuidade dela, tá? uma tensão integral, né? Ela varia muito rapidamente de um valor para outro, e eu vou ver aqui, fazendo uma simulação daquelas equações lá, qual que é o perfil da velocidade, qual que é o perfil de VP. Bom, para esses números eu tenho esse resultado aí, tá? A curva azul é exatamente a curva de velocidade do motor e a curva laranja é a curva de tensão naquele ponto, tá? Então isso aqui é a resposta da tensão e a resposta da velocidade com relação àquele circuito quando eu dou um degrau nele. Dali para frente, a dinâmica da tensão ela segue a dinâmica do motor, da velocidade. Obviamente, isso aqui não é isso aqui. Isso aqui é um valor de tensão. Isso aqui é um valor de velocidade, é um valor de RPM, sei lá. Então, essas duas variáveis aqui elas não são iguais, mas dinamicamente elas têm características muito próximas. Por exemplo, a constante de tempo dessa aqui é igual à constante de tempo dessa aqui, ou muito próxima. Tá? Então, a gente pode usar essa curva laranja para ver dinamicamente essa curva azul. Bom, a gente pode também fazer as duas coisas se relacionarem, né? Como? Se a gente fizer uma calibração do nosso motor, né? E aí sim em regime permanente, e para isso eu posso usar, por exemplo, aquele encoder, né? Eu posso fazer várias medições aqui, por exemplo, de tensão naquele ponto, né? Tensão terminal, eu coloco vários valores de tensão de emissor e vejo qual que é o respectivo valor daquele ponto de tensão lá. E meço a velocidade em regime, tá? Então eu espero passar a dinâmica e meço essa velocidade. Naturalmente eu vou obter uma curva. E essa curva é uma curva de calibração K barra, por exemplo, que eu vou relacionar naturalmente a velocidade, né, por VP. E isso aqui eu posso usar para calibrar essa curva aqui, de forma que quando eu tiver um valor de tensão medido aqui, eu consiga refletir isso para um valor de velocidade na outra curva azul. Tá? Então isso aqui vem daquela constante de proporcionalidade lá que eu vou usar ou que eu vou chegar através da minha calibração. Tá? Ou seja, eu consigo agora, a partir desse circuito, ter uma ideia da velocidade do motor indiretamente medindo aquela tensão terminal em cima do motor. E esse resistor está aqui
basicamente para fazer um isolamento entre essa tensão que ela é aplicada diretamente PWM e a desse ponto aqui, para tentar isolar essa tensão da tensão terminal por meio de um divisor resistivo. Tá? Bom, aí eu estou fazendo um teste na bancada, né? Tem um circuitinho com o motor ligado, né, naquela configuração e a medição daquele ponto VP. Você observa que sim, dá para ver a variação aí da velocidade do motor. Estou colocando uma onda quadrada e sim, dá para enxergar tranquilamente aí a variação de velocidade do motor por meio da tensão daquele ponto. Claro, ainda está faltando a calibração, tem que se fazer a calibração daquela tensão VP em relação a uma medição de velocidade do motor de regime, mas aí tá aí o resultado, a gente já consegue ver alguma coisa. É isso aí, meus caros. Com essas dicas aí, você já consegue brincar um pouquinho lá com o seu Arduino, tá? Na parte 2, a gente vai explorar um pouco mais a parte teórica, técnica associada com essas equações, tá bom? Até a próxima. Valeu! Tchau!